O LPA vai fazer completa 25 anos e está fazendo um sorteio, um brinde, né? De um boné e um copo da logo, o nome, né? Da marca. Então você tem que marcar 2 amigos no Instagram ou aqui no podcast, na live, tá? Eu agora vou começar fazendo a indicação de livro em homenagem a vocês, advogados. Vou começar pelo Rui Barbosa, O Dever do Advogado. É um livro que eu li. Né? Bacana até. O Dever do Advogado. É espetacular, tá? Quem tem interesse, não é só para esse livro que não é só para pessoas da área de direito, não, tá? Pessoal da área de psicologia, psicanálise, medicina, engenharia, tá? Esse aqui é um livro também muito constante aqui, da minha queridíssima Paula Smith, aqui, ó. Paula Smith, tá lido, ó, lido, né? Já teve aqui ela. Já teve aqui. Vocês conhecem ela, sabe o quê? Jornalista investigativa, muito atuante, né, no Twitter, né, no X. Ela é exclusiva do jornal Poder 360. Morou no Oriente Médio durante 10 anos, super requisitada, BBC, enfim, e ela fez esse livro aqui muito interessante, porque ela faz investigação sobre muitos fatos contentos internacionais, assim, de grandes empresas, e ela investiga, né? E ela foi a única mulher no mundo que entrevistou aquele chefe dos terroristas do Hezbollah, Nasrallah. Ela entrevistou. Vou querer. Ela entrevistou. Aqui ela conta um pouquinho, tá? Também podem seguir ela no X, que eu não sei qual é o X dela, porque ela já teve vários, tá? Esse outro livro aqui, do meu amigo Dr. Eli Chenot e Tiara Cruz, Fogo e Cinzas, tá? Fogo e Cinzas. Sim? As incríveis histórias de bipolares famosos, tá? Ele é membro da Academia Brasileira de Escritores, de Médicos Escritores, um grande amigo, psicanalista também, é um estudioso, né, psiquiatra, psicanalista, professor da UERJ, UFRJ, de todas essas faculdades públicas que tem, e já veio aqui também fazer o lançamento do livro, cumpriu a palavra dele. E o que mais? E também tem aqui um livro, que não é um livro, é um livro da minha querida Flávia Roisman Kandelman. Ela é uma escritora nova, está começando a vida de escritora, e ela fez esse livro. É um livro muito difícil, muito delicado, não é autoajuda, muita gente acha que é autoajuda. A Escolha, tá? É uma autobiografia, tá? E ela conta um episódio da vida dela. Enfim, vocês comprem o livro, tá? É um livro difícil. Recomendo também aos analistas, psicólogos, tá? Que ela vai nas profundezas da alma humana, tá? Beijo, Flávia. Mário também, marido dela. Quer indicar um livro? Posso indicar? Quer indicar agora? Até tem do Colibri. Tem o Colibri do autor Silvio Veronese. É um italiano que vai até para Flip agora e que é muito interessante. É uma ficção, um romance, mas ele fala muito de relações, de afeto, de histórias familiares, fala de tudo ali. Muito, muito bom. Acabei de ler. Peixe são elegantes, né? É outro, né? O ambiente, né? Fica até, né? A gente fica até deixando falar para ficar apreciando a elegância. Doutoras, o Fernando e Luciana, essa questão da separação, separação ela não é uma coisa do século XXI nem do século XX. Separação é algo que sempre aconteceu, sempre teve, vocês estavam falando sobre a pessoa vulnerável. Vocês têm assim, um caso, assim, por exemplo, esse caso da... Eu não quero pegar ainda o caso da Ana Hickman, eu falei aquilo brincando, tá? Lógico que a gente vai poder abordar isso aí se vocês quiserem. Existe algum caso assim, que vocês têm assim, como referência para usar, onde vocês aprenderam, assim, falando, poxa, esse caso
a gente aprendeu. E a partir desse caso, vocês passaram a olhar o direito de outra maneira? Por exemplo, eu atendi uma vez um paciente, há muitos anos atrás, e com esse paciente eu comecei a mudar a minha visão. Né? Na época eu estava com um consultório, e eu passei a olhar. Com outro olhar. Outra lente. Outra lente. Lembrei de um caso muito interessante, que foi de uma senhora já com idade avançada, casada há 60 anos, e que o marido resolveu pedir o divórcio. Eles foram acostumados a uma vida com padrão de vida alto, e, de repente, ela se viu no término do casamento sem condições de dar seguimento à subsistência dela. E nós entramos com ação de alimentos naturais, que todo mundo conhece, que é a pensão alimentícia, e também com alimentos compensatórios, que é para equilibrar o padrão de vida que ela tinha da época do casamento. Porque o regime deles era o regime da separação total de bens. Então, ela sairia desse casamento, onde ela teve uma vida de luxo, sem nada. Sem nada? Sem nada. E nós conseguimos esses alimentos compensatórios. Foi uma ação muito bonita. Difícil isso. Difícil, mas foi uma ação bem bonita. E depois disso, a gente teve um outro olhar com relação a pessoas que se separam depois de uma idade muito avançada. Ela já era casada há 60 anos. Ela era uma senhora idosa. Ela era uma senhora idosa. Idosa que ia ficar sem casa. De repente ela ia ficar sem casa, se não fosse, né? Mas vocês podem falar o motivo da separação? A gente não pode entrar em muitos detalhes. Não, né? motivo. Não, o marido... O cara tinha 80 anos. Ele já tinha... não queria ficar, queria ser feliz. Tem muito esse... né? Cheguei numa idade, quero ser feliz. Aos 80 e tantos... quero ser feliz. Hoje tem um fenômeno do divórcio grisalho, né? As pessoas mais velhas, com a longevidade, aí a gente vai no envelhecimento, né? Que as pessoas hoje, com a longevidade, elas estão querendo ter esse discurso. Eu acho que isso é fruto, é uma opinião, não é formada, né? Não estou querendo dizer... vocês falando, eu estou questionando na minha cabeça isso. Até que ponto as mídias, essa imposição de ser feliz, de fazer, de ter sempre prazer, não está influenciando esses casais ou esses homens, não sei se a maioria que quer ser feliz, como se a felicidade estivesse em outro lugar, quer dizer, e não... outra pessoa, né? Eu fui infeliz 60 anos. Quem que pode ser infeliz? Pode. Muita gente quer. Tem um poeta, é o francês... Eu vou lembrar depois. Eu estou escutando isso de vocês e me veio logo na cabeça essa influência do mundo de hoje, midiático. Isso tem a com ver certeza, isso? com Vocês certeza. observam isso? Com certeza, para os homens e para as mulheres. Você vê ali as vidas, você fica olhando, aquelas pessoas têm isso, aquelas pessoas têm aquilo, você valoriza, você projeta o que você não tem. É uma sensação. Eu acho com certeza que contribui hoje para um aumento do número de divórcio, de insatisfação. Com certeza, eu acho que... Dessa idade? Eu acho que em todas as idades. Tô falando mais velho. Não, mais velho eu acho que não. Essa aí de 60 anos de casado. Mais velho não. Mais velho não. Não tanto. Mas não tanto. Eu acho que você ter passado anos da vida, de repente, tá ali, pensa... a relação passa a não ser mais respeitosa. Já não era, mas tem uma hora que aquilo você não aguenta mais. Você vê que as pessoas podem, às vezes, refazer. Eu vi uma série israelense. Qual? Agora, são 5 histórias. É uma história que... eu conheço essa história, mas não vou lembrar. Depois bota... 6 zeros. 6 zeros. Maravilhosa. Maravilhosa. Daquele casal. O casal casado há anos, ele queria ser feliz. Queria ser feliz. Descobriu que era homossexual. Sim, já estava guardado isso dele. Já eram mais velhos também. Já mais velho. E ela foi, tá bom. E precisou de um evento externo, que foi ganhar na loteria. Para ele conseguir ter coragem de expressar o que ele estava ali sentindo por anos. Então, às vezes, acontece isso. Às vezes... se liberta de uma maneira. Mas eu observei que não se liberta tanto assim, porque ele acaba... Não vamos dar spoiler. Eu dou. Mas os casais mais velhos, eles têm mais dificuldade em se separar, de fato tem. A gente vê muito mais divórcio porque mudança. de casais jovens.
Casais jovens. Por isso que, nesse caso, foi um caso que trouxe pra gente esse olhar. Foi um caso diferente. A gente não está acostumado a ter vários divórcios de pessoas muito mais velhas, já casadas há mais de 60 anos. Isso é raro hoje em dia. Não é comum. Não é comum. As pessoas se acomodam ali e... Agora, assim, claro que dessa idade eu acho que... Eu gostei da... Fala, termina. Depois eu pergunto. Não, fala o que você gostou. Não. Fala o que você gostou. Não. Fala. Ela tem que obedecer, né, Peixe? Fala o que você gostou. Duas advogadas Fala o que você aqui. gostou. Se eu não obedecer... Fala que você gostou pra gente não perder. Eu achei interessante essa coisa do casal que volta. Separa e volta. Eu tinha um amigo, eu brincava muito que eu tinha um amigo que casou 2 ou 3 vezes com a mesma mulher. Certo. Não, mas casou assim, a primeira foi no civil, aí deu uma festa, melhor, e depois casou no religioso, porque ela tinha se convertido. Não converteu não, mas resolveram fazer casamento com, como é que se chama? Com pastor, quer dizer, casamento, ele é judeu, ela era católica, e aí o pessoal brincava, fulano, casou com a mesma mulher 2 vezes, como é que é? Vocês dá certo? Olha, muitas vezes dá assim. Aquele processo de separação acaba sendo tão dolorido e acabam, porque muitas vezes o casal pode se gostar ainda. A questão pode não ser de gostar, pode às vezes uma incompatibilidade, momentos diferentes. Pode ser assim, a vida é muito dinâmica, muda muito. Às vezes um mudou e o outro não acompanhou a mudança naquele momento, mas ainda se gostam. Então, entra, às vezes, né, no processo de se separar, de ir lá tentar um acordo, então, muitas vezes, que é também uma briga, e depois pensa, gente, não é isso que eu queria. Sofre bastante, muda algumas coisas, revê as posições, enxerga o outro lado de outra forma, porque, às vezes, com a distância, você vê aquilo de uma forma melhor. Quando você está dentro, você não consegue enxergar tudo. Enxergar mesmo. Você acha que a busca por terapia de família, quer dizer, ajuda? Muito. Ou não? É fundamental. Muito. Nossa, é fundamental. Inclusive, a gente até indica muitas vezes. Quando a pessoa chega até nós e a gente percebe que ela está muito fragilizada e ela não faz terapia, a gente costuma... Vou reformular a pergunta. O casal, quando chega o casal ou o casal... vocês recomendam, fala pro teu marido. Pros dois, tá? Pros dois. A gente recomenda tanto a terapia individual quanto a terapia do casal. Porque muitas vezes ali são questões. Tem um emocional tão grande que não vai conseguir chegar na parte objetiva sem cuidar desse emocional. Você só vai conseguir olhar para a parte objetiva, que, por exemplo, que é a nossa parte muito jurídica, um acordo, você só vai conseguir dar conta de entrar nesses temas se você trabalhar esse emocional que está por trás. Então, muitas vezes eu indico para casal e as pessoas acham, é engraçado, que elas têm a percepção que terapia de casal é para se separar. Não, terapia de casal é para se separar. Eu sou contrária, completamente contrária. Eu acho que durante o casamento, o casal repactua, às vezes separa e volta dentro do próprio casamento, como você falou. E a terapia de casal é muito importante, porque é uma forma de ouvir de uma outra forma. É uma forma de enxergar de outra forma. Teve aqui uma colega minha, Cynthia Latvocat. Ela é uma terapeuta familiar, é psicanalista e terapeuta familiar. Ela é da ABT, a Associação Brasileira de Terapia. Ela tem um livro, me deu um tijolão, que é um livro de consulta, eu falei, né? E ela fala muito dessas abordagens, ela pode vista, principalmente na pandemia, porque ela falou uma coisa interessante, que eu acho que talvez vocês... Ela disse que ela passou a atender online, né? E a atender as pessoas na casa. Então ela começou a ter um olhar do paciente de outra maneira. Porque ele estava em casa e tinha que interromper, porque o cachorro... E aí... E a família, quando ela atendia a família, estava um no carro, estava o outro não sei aonde, não era aquela reunião tradicional de família. Vocês tiveram alguma experiência assim durante a pandemia? A gente já atendeu algumas pessoas online, a gente ainda atende algumas pessoas assim, online. Direto, na primeira vez? Mas sim, muitos clientes na pandemia online. Que depois... Até hoje. Tem muita gente que prefere o online, que é algo que a pandemia trouxe. Vocês acham que tem assim, um valor assim... Eu quero entender se a força da presença não interfere, quer dizer, não tira um pouco
da compreensão do caso, se você está olho no olho ou você está online? Ou não? Ou se é uma coisa técnica? Eu acho que não. Acho que você pode entender. Claro que um contato visual, né? Às vezes, aquele acolhimento. O cliente, quando chega pra gente, ele está precisando de um acolhimento. Talvez online você não tenha o mesmo acolhimento que você tem presencial. É uma qualidade diferente. Sim. Mas, assim, a compreensão, ela... Eu não vejo nenhuma situação que atrapalhou. Mas, com certeza, o atendimento presencial tem outra qualidade. E na pandemia é isso mesmo. A gente viu todas as circunstâncias, todas as casas, todo mundo ali, né, aquela situação. Por que estava o caso ali da Hannah Hickman ali? Eu nem lembro o que foi acontecer. Olha, nem eu também. Na verdade, eu também não. A gente só indicou porque o caso é um caso de direito de família e que tinha relação com a nossa área de atuação. Não, esses casos... não divulga casos. Não divulga. Não, eu sei, mas esses casos que a gente, às vezes a gente tem que falar, porque são casos que aparecem na mídia e a gente tem assim uma impressão, num primeiro momento, de que a história é de um jeito e ao longo do tempo a história é outra. Pode ser. A história não é só uma versão que existe. Não é só uma versão. São as narrativas. São as narrativas. São diversas narrativas. Que você, quando você ouve uma pessoa, você está entendendo que aquela é a forma, é a narrativa dela, mas vai ter outra narrativa. Normalmente tem. A gente diz que toda história tem pelo menos 3 versões. 3 versões. Pelo menos. Agora, Márcio, assim, voltando lá atrás, que você disse só histórias tristes e tal, tem um processo... Peraí, já estamos dando uma informação muito boa aqui, que eu nem entrei no YouTube. 3 mil pessoas assistindo. Que bom. Bom, deixa eu fazer aquele...